Paz da graça, irmãos. Live do interior. Segunda-feira. Boa semana a todos. Primeiro dia laboral e trabalho. Prosperidade, saúde, sabedoria. Nesses dias difíceis. O Senhor, Ele nos abençoa sempre com suas árvores, com suas águas, com seu sol, com ar, com tudo quanto há necessidade para o homem sobreviver. Toda a existência viva, o Senhor supre diariamente. Porém, o homem, para existir na comunhão e viver em harmonia, precisa cumprir o que o espiritual, o que o Senhor deixou para que o homem obedeça algumas leis. Porém, dentre as leis civis, que constituem a sociedade e as atividades no secular, e as leis espiritual. O homem tem que estar em equilíbrio com as leis da sociedade, as leis civis e as leis espirituais, certo? Na observância das leis espirituais e no cumprimento dessas leis, existem anjos, certo? Os anjos do Senhor, ele observam a prática de cada indivíduo. Se você mente, volta para você. Se você rouba, volta para você. Se você adultera, volta para você. Ou seja, você não tem que estar preocupado na vista do outro homem. Não se preocupe com as vistas dos homens. A sabedoria está em você obedecer os mandamentos e ter a consciência sempre, vai ter um anjo lhe observando. Você não consegue fazer nada que não possa ser visto por esse anjo, certo? Eu estou dentro de minha casa, portas fechadas, o anjo está lhe vendo dentro da sua casa? Não. Mas ele sabe o que você está fazendo dentro da sua casa, não precisa ver para saber o que você está fazendo dentro de uma casa. A capacidade cognitiva e a capacidade sensorial do anjo, ele é 1000 vezes superior à do homem. Não tem comparação, não posso é um número, mas isso é só para você ter ideia. Então não se preocupe com a vista do homem. Se preocupe em que você faz diariamente dentro da coerência dos mandamentos do Senhor, certo? Vamos para a leitura da palavra, para inspiração para a sua vida. Então, quando você veste-se, quando você fala, quando você pratica a ação, tenha sempre no seu coração que tem um anjo observando, e tudo que você fizer está sendo observado. Não tem como ninguém fazer nada escondido do Senhor. Então se preocupe com o Senhor, nunca com o olho humano. O olho humano não tem a menor importância na sua vida. Isso não vai definir os anos de vida, mas sim a sua ação no reino de Deus. O que você faz, isso sim define quantos anos você vai viver. Estamos em Provérbios 24. Vamos pedir sabedoria. A palavra é santa. Sempre na leitura da palavra santa a gente pede sabedoria e a oração para iniciar a leitura da palavra. Senhor, sabedoria, paz e saúde, discernimento na leitura de suas palavras, eficaz no coração do homem, guarde e protege todo homem, toda mulher. Amém. Provérbios 24, a gente retrocede a 22. Acaso não erra os que maquinam mal? Mas o amor é fidelidade haverá para os que planejam bem? Pensou mal,
já entra em sofrimento. Só no pensamento. O verso aqui é bem claro. Os sábios, a riqueza é coroa, mas a astúcia dos sensatos não passa de estultícia. A riqueza aqui é a palavra de Deus, o bem espiritual, a sua conduta, coroa para a sua vida, você vai viver muito. Certo? E a astúcia é aquele pensamento mal com aparência de bom. Dá um exemplo aqui, o cara sai para assaltar porque é bom, porque ele vai ter o dinheiro. Não, né, irmão? A pessoa sai para adulterar com o marido dos outros, um homem, uma mulher, para ter o prazer, não é prazer, é destruição. Então essa astúcia em praticar o mal destrói o homem. Essa é os aconselhamentos aqui dos versos. Essa astúcia aí. A testemunha, 25, a testemunha verdadeira livra as almas. Então fala a verdade, que sua alma será liberta. Bem simples esse verso. Mas o que se desboca em mentiras é enganador. Toda vez que você mente, você é um enganador. Dentro do evangelho, que é enganador. Dentro dos ensinamentos do evangelho, que é enganador. Aquela figura mitológica de Rabinho. Então toda vez que você mente, o seu ser se assemelha a essa figura. Então sua alma entra em sofrimento. No temor do Senhor tem um homem forte, amparo. No temor do Senhor. O temor do Senhor, que é o temor do Senhor, que a palavra fala temor, obedecer. Saber que tudo que você fazer de errado, você vai sofrer. É o Senhor que vai causar o seu sofrimento? Não, meu irmão. Não é o Senhor que vai causar o sofrimento, é a sua desobediência. Quando, exemplo, uma pessoa mente, ela está praticando bem? Quando uma pessoa rouba, engana, destrói, está praticando bem? Então isso volta para a pessoa. Então o temor do Senhor, do verso aqui, é você saber que tudo que você fazer de errado vai trazer uma reação para a sua vida. Você vai ter que prestar conta. Ao homem não. A existência a Deus, ao equilíbrio, à justiça. Certo? Então esse é o temor aqui referido. No temor do Senhor tem um homem forte amparo, e isso é o refúgio para os seus filhos. Amém? Então o seu exemplo fortalece os seus filhos. Se eu tenho um pai que tem bons exemplos, os seus filhos vão ter uma boa educação. Qual o problema de hoje na juventude? Desobediência aos pais e falta de exemplo dos pais. A gente tem esse extermínio aí de jovens. É 30 em média por dia. É um extermínio. Certo? O temor do Senhor é fonte de vida para evitar o laço da morte. Encerramos aqui no 27. Então o temor do Senhor é fonte de vida para evitar o laço da morte. Então toda vez que você mente, engana, rouba, adultéria, você já está enlaçado para a morte. É só uma questão de tempo para no físico, seu corpo, a sua carne passar por esse processo que é dolorido. É um ciclo, uns nascem e outros morrem diariamente, e a natureza é seletiva. Então, toda vez que o homem pratica a ação má, ele já está entrando no processo de morte. É só uma questão de tempo para fatalmente acontecer. Amém? Então ter sabedoria nas suas escolhas, nas suas palavras, no seu dia a dia. A gente deixa os 3 conselhos para a sua vida, meu irmão. De acordo ao evangelho, você não precisa ser cristão religioso para entender. Não minta, não defraude, não engane, porque você se torna enganador.
e fatalmente você já está entrando e se caminhando em direção à sepultura. A gente fala em sepultura porque a sepultura é um estágio de processo, certo? A morte não é a sepultura em si, não é o fato de você passar pela sepultura que vai distinguir a vida e a morte, mas o que vai acontecer depois desse estágio inicial aí. Então toda a sua ação tem que se preservar o seu espírito, certo? E a sua alma. O espírito em você, a sua consciência, certo? Porque se você perdeu isso na vida física, você pode estar colocando a sua mente espiritual ou o seu espírito em risco existencial. Então o Senhor vai proteger o espírito, vai tirar a essência e o corpo vai sucumbir. Então a morte é um processo. A gente não vai entrar no processo de morte, porque não compete ao homem saber o que acontece quando você vai para o caixão, vai para a sepultura, o que acontece nesses processos aí. Essa parte é com o Senhor, o homem não precisa saber disso aí. Amém? A gente coloca a questão da lascívia. Cuidado com a lascívia, se viste com decência, a gente bate sempre. Um homem ou uma mulher não precisa vestir para tentar. A vestimenta do corpo é para proteger o corpo e garantir a beleza e a compostura tanto do homem quanto da mulher. Quando uma mulher veste que chama atenção para o seu corpo, ela desmerece a ela mesma e todas as outras mulheres, porque a mente masculina é generalizadora. Quando o homem vê uma mulher com aquele pedacinho de short, ele remete a essa conduta de vagabunda, abre aspas, não é a roupa que vai definir o caráter de ninguém, mas a mente humana ela é assim, a mente da sociedade infelizmente é assim. Vê uma mulher demonstrando o seu corpo, já remete ao mau caráter que remete essa condição a todas as outras mulheres. Então tenha cuidado no seu vestir para você não desmerecer a outros e a outras, porque a sociedade ela trabalha de forma generalizada. A mente, principalmente a mente masculina. A mente masculina não distingue, certo? Tanto é que na maioria das agressões, quando o homem parte para agredir a mulher, ele sempre vai atribuir ao vagabundo ou prostituta. Porque de modo geral é que os seus olhos vê de comportamento geral por parte, infelizmente, de algumas mulheres. Não são todas, mas por causa de umas, todas as outras pagam. Então tenha cuidado se não vestir, se você é mulher, se você é homem também, certo? Cuidado, porque a sua forma de vestir, a sua conduta vai repercutir e ecoar em todo um grupo de pessoas que não merece. Tem muitas mulheres aí, guerreiras, e não merecem ser maltratadas por causa do comportamento de outras, infelizmente, bem como homens. Então tenha atenção, tenha consciência nisso. A questão da doação e da bondade, ajude ao necessitado, ajude na maneira que você puder quem precisa, não precisa ser valores altos, pode ser uma palavra, pode ser o alimento, pode ser o dinheiro, certo? Mas ajude, porque isso é mandamento do Senhor, onde você ajuda o necessitado, seja do alimento, seja do dinheiro, seja do vestir, você está cumprindo um mandamento do Senhor e o Senhor vai te dar de volta a bênção, ó. Vai te dar o perdão dos seus pecados e ainda vai dar o seu recurso em volta. Você vai prosperar nas suas atividades, seja ela profissional ou empresarial, certo? Então toda vez que você ajuda um necessitado, realmente você recebe aquilo de volta, certo? Aí a gente chama atenção para a doação. O que é doar? É você dar o de melhor ao seu irmão na sua assistência à necessidade. Quando você pega algo que você não tem mais o proveito, que não lhe serve mais, e passa para outra pessoa, você está prestando esmola. Esmola
Para um ímpio, normal, esmola. Mas esmola, prestar esmola, para um cristão, diminui o espírito. Um cristão não pode prestar esmola porque diminui o seu espírito, certo? Ah, Sandro, eu tenho algo que eu não uso mais na minha casa e vou jogar fora? Não. Você vai doar, mas não espere com isso receber ganho. Entenda a diferença. Você pegar o que não presta e você doar para outra pessoa, você não tem bênção nenhuma. Você está fazendo algo que é sustentável, que é correto não existir. O que não pode é você pegar esse bem que não lhe serve e atribuir como dízimo. Não é o dízimo isso aí. Isso aí é esmola. Então nas suas orações ao Senhor, você não inclui essa parte aí como bondade, para benefício e bênção, para perdão de pecado. Entendeu? É bondade, é misericórdia, é. Mas na sua conduta com o Senhor, na relação com o Senhor, você não vai expor ou alegar esse fato donativo. Porque o Senhor não vê isso como um ganho espiritual, certo? Para a sua vida, como galardão, por exemplo. Certo? Você está sendo uma pessoa correta, bondosa, mas está doando ao próximo algo que ele não lhe serve. Amém? Fica na paz, Deus abençoe a todos. Vamos orar, o Pai Nosso, nesse primeiro dia laboral da semana, que seja uma semana com a proteção do Senhor a todos e paz, 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 paz e sabedoria. Pai Nosso, estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles a quem nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e nos livra ao Senhor de toda e qualquer forma de mal. Amém. Observação: nós não instruímos doutrinas, a gente instrui o texto, certo? A gente não instrui escatologias, certo? A gente não instrui religião, doutrinas religiosas e regras de doutrinas. Isso é com cada eclésia, com cada grupo, com cada instituição, com cada, doutrinas evangélicas. Não cabe a eu avaliar o que é correto, o que é certo. Tem um texto e cada doutrina tem que se encaixar no texto, certo? Isso aí é avaliado pelo Senhor. A gente instrui o evangelho, as leis naturais e as leis civis, que é o evangelho, e as leis espirituais. E cada eclésia, cada doutrina, com suas regras internas. A gente não vai avaliar isso, não é papel nosso, amém? Conduta pessoal de pessoas, não é papel do evangelho dizer o que é certo. Eu evangelista, eu instruir, eu dizer que aquela pessoa está certa ou que está errada. A gente olha o texto e cada um se espelha no texto, que eu não vou jamais apontar o dedo para ninguém. É autoavaliação, porque nós não somos perfeitos. Entende a diferença aí? A gente não aponta o dedo para o erro de ninguém, mas a gente instrui o evangelho geral. E cada um que veja que está fazendo errado e se arrependa e tenha um excelente dia e uma boa semana de prosperidade e saúde a todos.